Queria que você pegasse a palavra do Senhor e abrisse Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Versículo 1. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 3:1. Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem: arrependa-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías se referia a João quando disse: ele é a voz que clama no deserto, prepare o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava cinto de couro. Sua alimentação consistia em gafanhotos e mel silvestre. Deixa eu só te falar algo aqui. Esse gafanhoto aqui não é aquele animalzinho, aquele inseto, não. Nenhum judeu comeria isso. Esse gafanhoto aqui é uma vagem que dá em uma árvore no deserto. Então ele pegava aquela vagem e comia. Não é animalzinho não, ok? Pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia, de todo o Vale do Jordão iam até ele. Quando confessavam os seus pecados, João os batizava no rio Jordão. Porém, ao ver muitos fariseus e saduceus se aproximaram para o batismo. E João os repreendeu abertamente, dizendo: raça de víboras, quem os convém fugir da ira que está por vir? Provém que as ações que vocês se arrependam. Não pense que pode dizer uns aos outros: estamos seguros, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu digo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Agora mesmo o machado está para o julgamento, está pronto para cortar a raiz das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada no fogo. Eu batizo com água aqueles que vêm até mim para arrependimento, mas depois de mim virá alguém mais poderoso do que eu, tão superior que nem sequer sou digno de carregar as suas sandálias. Esse homem os batizará com Espírito Santo e com fogo. Coloca a mão no seu coração. Pai, essa é a tua palavra, nós pedimos que ela alcance os nossos corações e alimente o nosso espírito, que o nosso coração se torne uma terra fértil, no nome de Jesus, amém. Eu não sei se eu disse isso aqui uma vez, mas eu moro em Brasília e a minha cidade ela tem algumas peculiaridades. Uma delas é que nós temos uma grande estiagem, sem chuva. Esse período agora é um período de chuva, então é um período maravilhoso para a gente. Você olha a cidade, está toda verdinha, tudo muito bonito, né? Mas nós temos um grande período de sem chuva. Ano passado, nós tivemos por volta de 164 dias sem chuva. Isso significa quase metade de um ano sem chuva. Quase 6 meses sem chover. E 5 meses e meio, para ser mais exato. E é engraçado porque nós fazíamos conferência Nova Geração e esse ano nós estamos fazendo novamente no meio do ano. Todo mês de agosto. Agosto é o ápice da seca em Brasília. Então a cidade está toda marrom. Literalmente, você olha para a grama. Eu até, quando eu estava lá no Congresso Nacional, conversando com o presidente da Câmara um tempo atrás, eu disse para ele: seu presidente, eu tinha que regar esse jardim aqui da frente, aqui, pegar essa esplanada aqui, botar uma irrigação aí, para tudo ficar verdinho o tempo inteiro. Boa ideia, pastor. Ficou na boa ideia. Mas a cidade fica toda seca, totalmente seca. E meus amigos vinham de vários lugares do mundo para participar da conferência e entravam nessa seca. Literalmente, o lábio de muitos racham, nariz começa a sangrar. Eu não sinto nada, eu falo que eu sou um calango do cerrado. Literalmente eu não sinto nada. Eu e o PL, a gente joga bola 12:30, na seca, na chuva, 12:30 e está jogando bola naquele Mormaço de Brasília. Inclusive o grupo que a gente joga futebol chama Mormaço. E 2 já tiveram câncer de pele. Eu já estou jogando há muito tempo e graças a Deus estou zerado. Estou um pouco cheio de ruga aqui. Esses dias alguém teve a ousadia de mandar uma mensagem assim para mim: pastor, posso dar uma dica? Animal. Aí eu: manda. Eu vi aí as rugas na tua cara, tem um negócio chamado Botox. Eu fiz, pastor, não é frescura não. Aí eu nem respondi. Eu gosto das minhas rugas. Deixa elas aqui, deixa minha testinha.
Nada contra se você faz, mas eu gosto das minhas. E aí, meus amigos vinham e falavam assim para mim: cara, essa cidade é muito seca, umidade do ar 7%. Essa cidade é muito seca. Como é que vocês conseguem viver aqui? É sempre assim? Eu falava: não, isso é um período de tempo, uma janela. Isso acontece nesse mês, principalmente agora. E aí a gente tem uma brincadeira em Brasília que é setembro chove, a gente fica brincando, setembro chove, em vez de quando chove, mas a maioria das vezes não chove. E eu falei assim: olha, talvez mês que vem chova. Mas é interessante porque quando as pessoas chegam lá, elas pensam que a cidade sempre é assim. Agora imagina algo. Imagina uma seca de 100 anos sem chover. E um povo, uma geração nasce no meio dessa seca. Nasce ali nos primeiros 10 anos dessa seca. E se é 100 anos, provavelmente ele não vai ver água na vida, caindo do céu. Ele não vai ver água caindo do céu. E um povo nasce no meio dessa seca. Pense assim. É extremamente estranho para aquela pessoa qualquer gota que caia do céu quando ele tiver 91 anos de idade, se ele conseguir chegar lá. Porque ele nasceu em uma temporada que não havia chuva. A mesma coisa, a gente pensando sobre o reino de Deus, a gente acha que viver uma vida longe do Espírito Santo é algo normal. A gente muitas vezes acha que viver uma vida sem contato com o Espírito Santo, ou uma vida sem uma realidade próxima do Espírito Santo, é algo normal. Existem pessoas que nasceram longe de um avivamento, longe do derramar de Deus, e por isso que não se acostumam muitas vezes quando Deus começa a se mover. Os avivamentos se tornam estranhos, fora do normal, para essas pessoas que nasceram nesse período de estiagem. Talvez você cresceu na igreja, ou talvez você não cresceu na igreja, talvez você nasceu no meio de uma igreja, talvez você não nasceu na igreja, mas eu quero dizer uma coisa para você: você não nasceu para viver fora de uma chuva de avivamento. Nós nascemos para um avivamento. Nós não nascemos para viver sem a presença de Deus e sem o Espírito Santo. Talvez você ache normal vir em culto após culto, sentar na igreja, levantar as mãos e não receber, e não sentir, não se mover pelo Espírito Santo. E é engraçado que da mesma forma, aqueles que nasceram longe desse avivamento, desse mover de Deus, eles acham tranquilo, viveram uma vida religiosa, uma vida sem céus abertos. E quando a chuva começa a cair em uma congregação, quando o poder de Deus começa a se manifestar nesses lugares aonde normalmente havia seca, a primeira coisa que aparece é crítica. As pessoas começam a criticar aquilo que não entende do Espírito Santo. E eu não quero ser assim exagerado, mas é verdade isso. As pessoas criticam. Isso gera características de pessoas que começam a julgar o que Deus está fazendo. A pessoa começa a se tremer, e a gente olha e fala assim: olha, isso é emocionalismo. A pessoa começa a ter passos de fé, e a gente fala: isso é loucura. Porque nunca cresceram em um ambiente cheio do Espírito Santo. Presta atenção, não é exagero, é fome. Talvez nessa noite você receba uma das manifestações espirituais. Talvez hoje, nessa noite, você receba um toque do Senhor. Não ache que isso é exagero. Porque nós não nascemos para viver sem o Espírito Santo. Nós nascemos para viver no Espírito. Escuta o que eu vou te dizer: o Espírito Santo não é algo específico para algumas pessoas. A Bíblia fala em Joel capítulo 2, versículo 28 ao 32, diz assim: eis que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão. Até os vossos jovens terão visões, sobre todos os servos e sobre todas as servas derramarei o meu Espírito naquele dia. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que o Espírito Santo não cai sobre um grupo de elite. Muitas vezes nós criamos uma cultura do homem de Deus. Sabe o homem de Deus? Aquele cara é o homem de Deus. E realmente existe homens de Deus. Mas a gente começa a não perceber que a presença de Deus foi dada a todos nós e não só a alguns. No Antigo Testamento, aquilo que nós chamamos de Antiga Aliança. Na Antiga Aliança, o Espírito Santo caía só sobre alguns, para um papel definido e para uma missão definida. Então você vai ver o Espírito caindo sobre profetas, sobre sacerdotes e sobre reis. Exemplo:
Mateus, 1 Samuel capítulo 16, a Bíblia conta que o profeta Samuel entra na casa de Jessé com um chifre na mão, cheio de azeite, e derrama sobre a cabeça de um menino chamado Davi, um pequeno pastor. O versículo seguinte diz: e o Espírito do Senhor se apoderou dele. Para quê? Para a missão de ser rei. Então o Espírito vinha em cima de pessoas específicas, para missões específicas, em tempo específico. Assim funcionava a presença do Espírito Santo no Velho Testamento. Mas quando nós vamos chegando no final do período do Velho Testamento, antes de entrar naqueles 400 anos de silêncio que vai desencadear no início do nascimento de Jesus, depois de 30 anos, o ministério público de Jesus começa para 3 anos, e no final desses 3 anos, nós vamos cair naquele livro chamado Atos, que agora nós vamos ver o nascimento da igreja. Nesse período do final do Velho Testamento, essa profecia surge. Acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Toda a carne. Toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Então havia uma promessa do derramar do Espírito. E essa promessa, ela se cumpre em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, essa promessa se cumpre. Você sabe que a igreja de Jesus, ela nasceu no carisma. A igreja de Jesus, ela nasceu para se mover no Espírito. Presta atenção, você nasceu para ter o Espírito Santo com você. A igreja, quantos aqui são igreja? Se você é a igreja de Jesus, então você pode ter uma relação profunda com o Espírito Santo. E essa relação com o Espírito Santo vai te levar a você viver algo que é pleno. A plenitude da vida cristã. O que eu quero te propor é que não existe mover de igreja sem a presença do Espírito Santo. Porque olha só, a primeira vez que aparece a palavra igreja na Bíblia, aparece em Mateus capítulo 16, em Cesareia de Filipe, que quando Jesus vai com os discípulos para lá e pergunta: o que os homens dizem que eu sou? Uns dizem que você é Moisés ou Elias, mas quem vocês dizem que eu sou? Pedro toma a palavra e fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus interrompe ele e fala: bem disseste, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que estás no céu. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificaria a minha. A primeira vez que aparece a palavra igreja aqui. Você não vai encontrar a palavra igreja em nenhum lugar. A primeira vez. Então em Mateus capítulo 16 a igreja é profetizada. É declarada. Mas a igreja só nasce em Atos capítulo 2 quando o Espírito Santo desce. Naquilo que nós chamamos dia de Pentecoste. 50 dias para trás era Páscoa. 50 dias para frente Pentecoste. Por isso é Pentecoste. 50. Aqui. 50 dias para trás, Pedro estava negando Jesus. 50 dias para frente, depois do enchimento do Espírito, Pedro está dizendo: vocês mataram o cara errado, porque o Espírito Santo veio sobre ele. E ali, depois desse enchimento do Espírito, a Bíblia conta que Pedro se coloca em pé e prega o Evangelho. E na sua primeira pregação pública, depois de ter sido cheio do Espírito Santo, 3.000 pessoas vêm ao Senhor, e ali a igreja nasce. Um grupo de 120 para 3.000, bum. 120 para 3.000. Muitas vezes as igrejas, elas crescem de uma maneira progressiva. A igreja de Atos pulou de 120 para 3.000 em um dia. Quando? Quando o Espírito Santo caiu sobre elas. Existe algo na pessoa do Espírito Santo que acelera a vida e a comunidade dos santos. Existe algo que você está lutando por anos. Se você tiver força do Espírito Santo sobre você, o que aconteceria em meses vai acontecer em dias. O que aconteceria em anos vai acontecer em meses. Porque quando o Espírito chega, as coisas começam a ficar muito loucas. De 120 para 3.000. Eu não sei como você quer construir a sua vida, mas eu quero te dar uma dica. Construa num relacionamento profundo com o Espírito Santo. Então, a igreja nasceu com a presença do Espírito Santo, com aquilo que nós chamamos o carisma. Agora,
É interessante como tem tanta gente se opondo ao mover do Espírito hoje. Como eu disse, é emocionalismo, é isso, é aquilo outro. Eu prefiro conviver com essa perspectiva, que muitas vezes as pessoas falam emocionalismo, e deixar alguns serem realmente emocionados, do que frear o que Deus quer fazer. É mais ou menos assim. Imagina se você tem $1 milhão na sua conta. Se você não acessar esse $1 milhão, mesmo você possuindo aquele $1 milhão, você vai morrer de fome. Tem gente que tem uma casa com 5 quartos, mas só entra em um e só vive em um. Isso é você viver uma vida cristã sem o Espírito Santo. É você ter a possibilidade de operar no mais alto grau da vida e não abraçar isso. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. O Espírito Santo não é uma névoa. O Espírito Santo não é uma força cósmica. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é um arrepio. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é o teu arrepio de domingo na igreja, cara. O Espírito Santo não é a névoa que cobre um lugar. Não é aquela energia que você abre e fica vem. Não. O Espírito Santo é uma pessoa. Aquilo que nós chamamos de trindade, que é uma coisa extremamente complicada de se explicar. 3 são 1 e 1 são 3. John Wesley, ele explica a trindade da seguinte forma. Ele diz o seguinte: imagina 3 velas numa sala. 3 velas. São 3 chamas diferentes, mas é uma mesma luz. Isso é o Espírito Santo. Isso é o Pai. Isso é o Filho. Isso é a trindade. Entende? Agora, Deus Pai está no céu. Jesus está sentado à direita dele, segundo a palavra. E o Espírito Santo está aqui, vivendo em nós. Diga, vivendo em mim. Aonde o Espírito Santo está? Vivendo em mim. E para ele chegar nesse lugar de viver em você, não é sobre isso que eu queria falar, mas eu passei uma temporada pregando essa mensagem. Houve uma construção da presença de Deus na história. Aquilo que eu chamo de casas de glória. A primeira casa de glória onde a presença de Deus e o Espírito se moveu foi o Éden. Você sabe que o Éden não era só um jardim bonito. O Éden era o primeiro templo. É o lugar onde Deus habitou, Deus se moveu, aonde Deus esteve, aonde Deus vinha na viração do dia conversar com o homem. É o primeiro lugar. Lá o homem tinha uma relação profunda, tão profunda com Deus, que não havia distinção entre trabalho e presença. Trabalho e glória. Trabalho e espírito. Tudo que o homem fazia no Éden era um ato de adoração, porque tudo que ele fazia estava na presença de Deus. Sabe o que a gente fez depois da queda? A gente diferenciou. Isso é secular e isso é sagrado. O que eu faço aqui, domingo ou num culto, é o meu trabalho sagrado. O que eu faço na segunda é o meu trabalho secular. E no Éden não era assim. Enquanto Adão plantava, ele estava adorando. Era a primeira casa de glória. Imagina assim: eu sou um sacerdote, o lugar que eu trabalho é um altar, e o que eu faço é um ato de adoração. Se você é um médico, o teu consultório é um altar. Você é um sacerdote, e quando você está consultando alguém, é um ato de adoração. Se você é um advogado, o teu escritório é um altar. Você é um sacerdote, e quando você está fazendo uma peça, é um ato de adoração. Se você é um juiz, lá no júri, lá no tribunal, é um altar. Você é um sacerdote, e quando você está batendo o martelo, é um ato de adoração. Se você é um empresário, a tua empresa é um altar. Você é um sacerdote, e a maneira como você está construindo aquele lugar é um ato de adoração. Isso era o Éden, a primeira casa de glória. Só que aí a gente vê o quê? Que o homem pecou. Você lembra que o homem pecou? E Deus expulsa o homem do Éden, ele vai para fora do Éden. A pergunta é: que mundo é esse, né? Fora do Éden. Deus expulsou o homem, para onde o homem foi?
para um mundo que existia fora do Éden. E agora Deus fecha a entrada daquele templo onde havia o Espírito e a glória com um querubim com a espada na mão. O caminho para a árvore da vida foi fechado. E aí a gente tem uma explicação para isso, que eu não tenho tempo de contar para vocês, mas existe uma explicação para fechar o caminho da vida, para que o homem não vivesse eternamente em pecado. Foi um ato de misericórdia, porque tudo que é cometido em pecado no tempo eterno permanece eterno. Por isso não existe perdão para Satanás. Está no campo eterno. A morte foi um plano secundário para que a vida entrasse novamente através da regeneração de um homem chamado Jesus, para que nos desse uma vida que coubesse na eternidade. A vida de pecado não cabe na eternidade. Vocês estão comigo? E agora, um homem passa a viver fora do Éden. E aonde está a presença de Deus? A pergunta é, onde está o Espírito? Onde está a presença? Aonde era o lugar onde os homens poderiam ir consultar Deus? E aí Deus começa um plano. Um plano de separar um povo, separar uma nação, para que a presença de Deus voltasse ao mundo. Deus encontra um homem em Ur dos Caldeus chamado Abraão, e Deus fala para ele, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que ainda vou te mostrar. Ele sai andando para um lugar, que ele não sabia onde era, mas ele estava se movendo por uma palavra. Ele chega nessa terra, Deus dá para ele um filho chamado Isaac. Isaac tem Jacó. Jacó tem 12 filhos que são a base da nação de Israel. Um dos seus filhos foi com a mulher que ele amava, chamado José. E esse menino é um sonhador. Ele começa a ter encontros com a presença de Deus enquanto ele dorme. E ele tem sonhos. Ele vê estrelas, sol e lua. Quem são as estrelas? Os irmãos. Sol e lua. Pai e mãe. Isso aqui, posso abrir um parênteses aqui sobre Apocalipse? Não é o que eu quero falar, mas eu sei que tem muita gente que não entende Apocalipse. Se lembra quando as estrelas cairiam do seu firmamento, o sol e a lua se apagariam? Você lembra disso? Isso não é literal, gente. Ele está escrevendo para judeus. Ele está falando de Jacó, seus filhos, Jacó, o pai, o sol, a lua, seus irmãos, as estrelas. Ele está dizendo, a nação de Israel vai se apagar diante desse homem chamado Jesus Cristo que se levanta. Então, Jacó tem Isaac, Isaac tem os 12, José sonha, é jogado no poço, ele é jogado no poço, ele é levado então, ele é vendido para o Egito, ele chega no Egito, ele vai para a casa de Potifar, na casa de Potifar, ele começa a prosperar, a mulher de Potifar começa a tentar seduzir ele, um dia ela segura na capa dele, ele foge, deixa a capa, então ele pega e leva diante de Potifar, fala bem assim para Potifar, o teu servo a quem você acha que é fiel e te ama, tentou ter relações comigo, e ele é jogado na cadeia, e na cadeia ele tem um encontro com um padeiro e um copeiro, que sonham também, agora no meio daqueles sonhos, eles ficam perturbados, e José interpreta o sonho do copeiro e do padeiro, fala assim, olha, essas aves aí que tu viu na tua cabeça, padeiro, isso é a morte, você vai morrer, copeiro, hoje o Senhor vai te colocar, em 3 dias o Senhor vai te colocar diante do rei, em 3 dias ele está diante do rei, e ele diz assim, lembra-se de mim, um dia o rei tem um sonho, e esse sonho eram 7 vacas magras e 7 vacas gordas que saíam do Nilo, e ele fica perturbado, chama os feiticeiros, chama os interpretadores de sonhos, ninguém consegue interpretar, e aí o copeiro diz, eu conheço um menino que interpreta sonhos, lá na cadeia, e manda chamar José, José vai para lá, chega diante do rei e fala assim, 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 vacas gordas são 7 anos de prosperidade, 7 vacas magras são 7 anos de escassez, as 7 vacas magras que engolem as 7 vacas gordas, significa que vai chegar esse tempo de escassez, então a gente precisa fazer celeiros. E ele escreve um plano estratégico para o Egito. 7 anos eles juntam comigo, a comida. 7 anos depois a fome bate. O mundo começa a vir comprar comida no Egito. Prosperidade, dinheiro começa a entrar no Egito. E aí, quem aparece no meio de tudo aquilo? A família de José, cara. Os caras que venderam ele. E quando eles chegam, José reconhece eles, eles não reconhecem José, porque José estava literalmente com a cabeça rapada, com os olhos pintados, ele estava no estereótipo do Egito. Escuta o que eu vou te dizer, muitas vezes, quando você está muito perto do teu destino, a tua imagem começa a ser até alterada exteriormente, mas a essência está lá dentro. E aí ele se revela aos irmãos, e toda a família de José vai para o Egito. Passa-se
um período longo de tempo. E aí você entra em Êxodo capítulo 2 e capítulo 3. Surge um novo faraó no Egito que não conhecia José e começa a oprimir o povo. E aí Deus levanta um homem chamado Moisés. E Moisés levanta aquilo que nós chamamos da segunda casa de glória. Ele levanta um templo, ele levanta um tabernáculo. Esse tabernáculo é o tabernáculo de Moisés, que ele recebe por revelação do Senhor. E quando ele levanta esse tabernáculo, o que acontece? A presença de Deus cai naquele lugar. O Espírito começa a se mover naquele lugar. Era tão real a presença de Deus naquele lugar que as pessoas viam fogo descendo dos céus e cobrindo aquela casa de glória. Todas as vezes que a presença de Deus caía e eles viam, eles se ajoelhavam ao redor do tabernáculo. A glória de Deus estava lá, os céus estavam abertos naquele lugar. Desde o Éden, nunca tinha acontecido isso. Eles sabiam que Deus estava naquele lugar. Eles sabiam aonde ir para encontrar Deus. Imagina uma vida sem Deus. Talvez você já viveu essa vida sem Deus. Você não sabia para onde ir. Não sabia onde encontrar Deus. Sabe, um dos relatos que eu mais recebo na nossa congregação é que as pessoas entram no prédio e falam assim: Deus está aqui. Literalmente elas percebem a presença de Deus. É um lugar, um ponto onde os céus e a terra se tocavam. Era o único ponto no planeta onde os céus estavam abertos. Não havia outro ponto no planeta de céus abertos a não ser no tabernáculo. E esse tabernáculo se estende como o lugar da glória de Deus por tempos e por anos, aonde as pessoas podiam ir, entrar e sair pura, aonde homens poderiam representá-los, levando o sangue nas mãos da expiação dos pecados e purificando todo o povo. Era o lugar da presença de Deus. Mas aí depois, a era de Moisés passa, começa o tempo de Josué. Josué atravessa o Jordão com a arca que Moisés fez no ombro, entra na terra prometida. O tempo dos juízes começa e o tempo dos reis vem depois do tempo dos juízes, junto com o tempo dos profetas. O primeiro profeta, ou melhor, o profeta Samuel levanta o primeiro rei chamado Saul. O primeiro rei de Israel, ele começa a usar a presença de Deus como um amuleto. E eu digo para vocês, quantas vezes nós fazemos isso? Nós usamos a presença de Deus como um amuleto para ganhar coisas, adquirir coisas e resolver problemas. Só que um dia ele leva a arca como um amuleto para uma guerra e a arca é levada. E aí aparece a primeira vez a palavra Icabode, a glória se foi. Naquele mesmo dia, os seus filhos são mortos. E quando ele sabe a notícia, ele cai da cadeira. O profeta, o sacerdote Eli, bate a cabeça e morre. E aí surge um outro rei chamado Davi, levantado por Deus, que foi ungido em 1 Samuel capítulo 16 e passou 15 anos sendo preparado para assumir o reinado, de 15 a 17 anos. E quando ele assume o reinado, sabe o que ele fala? Essa nação não pode viver sem a presença. Aonde está a arca? E ele vai trazer a arca. Ele joga num carro de boi, está trazendo, os outros bois tropeçam, um homem chamado Uzá estende a mão, segura, morre. O nome Uzá significa força do braço. Presta atenção, esse negócio da presença de Deus não se sustenta com os nossos braços. Não, é com devoção. A arca vai para a casa de um homem pagão, um homem que não era descendência de Abraão, chamado Obed-Edom. A arca entra na casa de Obed-Edom e por 3 meses permanece lá. E sabe o que acontece? Ele se torna o homem mais rico da região. Sabe o que acontece? A prosperidade explode na casa de Obed-Edom. Davi está na casa dele e está dizendo assim: não, ele não pode viver só aquilo sozinho. Eu tenho que trazer a arca de volta. E ele consulta os sacerdotes dizem: olha, a arca só vem no ombro. E aí, ele manda uma comitiva. E essa comitiva pega a arca. Os sacerdotes se prostram, botam a arca sob o ombro
e levantam acima deles. A presença de Deus está voltando para Jerusalém. A presença entra em Jerusalém e ele constrói uma terceira casa de glória, que é uma tenda. E essa tenda era uma tenda simples. Ela não tinha processos igual o tabernáculo de Moisés. Ela era uma tenda acessível, com a arca no meio, e 3 chefes de família liderando turnos de oração e de adoração 24 horas por dia, 7 dias na semana, de uma maneira ininterrupta. Você sabe qual é o resultado disso? Por 33 anos houve adoração e intercessão sobre os céus de Israel. E esses 33 anos Deus prosperou a nação de uma maneira tal que ela se tornou uma das nações mais ricas da história. Por 33 anos a adoração subiu os céus de Israel e não houve um inimigo no território de Israel no final desses 33 anos. No final de 33 anos, não havia nenhum poste ídolo, não havia idolatria na nação de Israel. 33 anos a nação de Israel mudou radicalmente. Por quê? Porque aquela casa da presença de Deus afetou a atmosfera da cidade, afetou a atmosfera da nação. 33 anos. E aí Davi, esse homem que fez esse tabernáculo, chamado tabernáculo que carrega o nome dele, de Davi, que a Bíblia diz que nos últimos dias seria levantado novamente o tabernáculo de Davi. Ele está na casa dele, ele fala assim, ele olha para a casa feita de cedros do Líbano, era o melhor material. Ele diz o seguinte: olha, eu não posso morar na nossa casa e Deus não tem uma. Vou construir uma casa para Deus. E quando ele fala isso, Deus fala: não, você não vai, quem vai construir isso é teu filho. Aqui cabe uma pregação inteira de horas, porque Davi era um exímio guerreiro, um ótimo adorador, um grande rei e um péssimo pai. Davi errou com Tamar, com Absalão, e agora Deus fala para ele: você vai trabalhar com teu filho. Sabe o que Deus estava fazendo com Davi? Eu estou te empurrando para a área mais dura da tua vida. Você vai ter que resolver o teu problema, porque o que eu estou construindo em você é que nunca mais faltará herdeiro sobre o trono da tribo ou da raiz de Jessé. A palavra precisava se cumprir. O que Deus fez? Empurrou Davi para aquele lugar. E Davi então começa a trabalhar com seu filho. E eles levantam a 4ª casa de glória, que é chamada tabernáculo templo de Salomão. E quando eles levantam o templo de Salomão, a glória de Deus cai. A presença de Deus volta. O templo de Salomão foi tão cheio da glória de Deus que os sacerdotes não conseguiam sair, eles foram achatados pela presença de Deus. Quem estava fora não conseguia entrar. Aquele lugar se tornou agora o estabelecimento institucional da presença de Deus em uma nação. O Espírito se movia naquele lugar. Vocês estão comigo? Qual foi o efeito disso na nação de Israel? A Bíblia diz que nos dias de Salomão, prata, o material, prata, era como pedra. Você já pensou nisso? Prata era como pedra. Não valia nada. Tamanha era a prosperidade da nação. Só que você vai perceber algo que começa a acontecer. A Bíblia diz que a presença de Deus começa a se mover do templo. Ela vai para a porta do templo, depois ela vai para o centro da cidade, e a Bíblia diz que ela sobe para o Jardim das Oliveiras e vai embora para o céu. 4 anos depois, a nação de Israel foi tomada pelo regime babilônico, pelo império babilônico. 4 anos depois do relato da presença de Deus indo embora, 4 anos depois, a Babilônia toma Israel. Sabe por quê? Porque o que garantia a prosperidade e a vida daquele lugar era o Espírito de Deus, a presença de Deus naquela nação. Não era o poder bélico, não era a influência militar, não era a influência financeira, não era a influência da sabedoria de Salomão, era a presença de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, cara. Você acha que a tua força, a tua grana, a tua influência vai sustentar a tua vida, a tua família? Não vai. Não vai. Não vai. O que vai sustentar a tua vida é a presença de Deus. Não pense
que não existe o dia em que só a presença de Deus vai sobrar para a gente. Estou falando para vocês, como eu falo para as pessoas da minha igreja, pessoas influentes, prósperas, ricas, eu falo para eles: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, tudo isso aí é muito bom, mas no final o que vai ficar é a presença de Deus, cara. Muitas vezes a gente acha que os nossos recursos, que a nossa influência, que a nossa capacidade, que os nossos relacionamentos é que vão nos garantir. Não é. Quando a presença de Deus foi embora, foi tomado. A nação foi tomada. Muito da queda da nossa vida e da falta de céus abertos na nossa vida é porque nós não temos a presença de Deus com a gente. Quando você lê do capítulo 33, Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, eu vou à sua frente. Moisés, as profecias que foram dadas a Abraão, Isaac e Jacó vão cumprir em você. Você vai receber a terra que emana leite e mel. Eu falo mais para você, Moisés. Deus está falando assim com ele. Eu prometo mais para você: os jebuseus, os efeus, os heteus, todos os seus inimigos, ninguém irá te resistir, porque eu vou enviar um anjo na sua frente. Mas eu tenho algo para te dizer, Moisés: eu não vou com você. E quando você entra no versículo 15 e 16, Moisés está dizendo assim: Senhor, eu te agradeço por todas essas promessas, mas eu quero te fazer um pedido: não me tire desse deserto se a tua presença não for comigo. Em outras palavras, não me dê o carro que eu sonho, não me dê a casa que eu sonho, não me dê a influência que eu busco, não me dê o que eu tenho clamado há anos se a tua presença não estiver lá. Se a sua presença não estiver na próxima casa, eu não quero estar lá, eu não quero tê-la. Sabe por quê? Porque aquilo ali vai se tornar uma maldição, não uma bênção. Os céus vai estar fechados sobre aquele lugar. E aí você vai ter uma casa e não vai ter uma família. Aí você vai ser extremamente rico e nunca próspero. Avarento, influente e orgulhoso. Porque a presença de Deus é que nos sustenta. Vocês estão comigo? E aí eles são levados, e por 70 anos eles ficam naquilo que é chamado exílio babilônico. Depois de 70 anos eles começam, Neemias volta, começa a reconstruir os muros. Você vai começar a ver Esdras se levantar. E existe um homem chamado Zorobabel. E Zorobabel é o cara que vai começar a reconstruir o templo que foi queimado e destruído. E quando Zorobabel levanta o templo novamente, eles erguem o templo, a presença de Deus não desce sobre o templo. Não havia fogo, não havia glória, não havia presença, não aconteceu aquilo que 70 anos para trás aconteceu. Vocês estão comigo? E a Bíblia diz que os jovens se alegravam e pulavam, dizendo: o templo foi levantado, o templo foi erguido. E os velhos choravam, porque os velhos estavam vendo uma estrutura construída, mas não preenchida. E os jovens estavam celebrando o templo que foi levantado. E eles choravam. Eu sei o que é o mover do Espírito. E não está aqui. Vocês estão aí? Os céus, a estrutura estava levantada, mas a presença de Deus não estava lá. Eu não sei você, mas eu não quero construir uma família que não tenha a presença de Deus no meio. Eu quero que meus filhos segurem em mim, igual meu filho falou para mim: pai, eu estava na minha escola e eu tive uma visão aberta. É a segunda vez que ele tem isso, cara. E meu filho é um cara racional. Ele conhece ele. O Lucas também conhece. É um menino racional. Eu vi uma mão saindo do chão. E a mão era uma mão como se tivesse pele e osso. E ela puxava algo. E quando ela puxou, toda a luz da escola caiu na mesma hora. Pum! E eu vi as pessoas com medo, pai. Eu quero que os meus filhos tenham encontros com Deus, para que tudo que vier depois desses encontros sejam redimensionados por esse encontro. Escuta o que eu vou te dizer. Quando Deus tira o povo do Egito, qual era o objetivo de Deus de tirar o povo do Egito? Para onde Deus estava levando eles? Provavelmente todos vão dizer para uma terra prometida, mas não era. Moisés entrou diante de Deus e disse assim, diante de Faraó, e disse assim, deixe meu povo ir. Essa é a voz de Deus para você, Faraó. Deixe meu povo ir para me adorar no deserto.
O objetivo de Deus era tirar o povo para um encontro, não para uma promessa. Primeiro o encontro, depois uma promessa. Porque todas as vezes que você chega numa promessa sem um encontro, a promessa se torna mais valiosa do que o Senhor que te prometeu. Então Deus quer te dar um encontro antes da promessa. O que eu quero te propor é que a presença de Deus que vai redimensionar a glória que Ele quer derramar sobre você e a prosperidade que Ele quer te dar. Mas primeiro você precisa ter um encontro. E aí essa casa que eles levantaram não era mais uma casa de glória. E você vai encontrar a nação de Israel se debatendo em todo o resto da história. Até que passa-se 400 anos daquilo que nós chamamos período interbíblico, que é o último capítulo de Malaquias ao primeiro capítulo de Mateus, que é o final do Velho Testamento para o Novo Testamento. E aí você vai encontrar a Bíblia dizendo assim: surge um judeu de 30 anos andando na Galileia. Ele entra dentro de uma sinagoga e dão para ele o livro do profeta Isaías. 400 anos sem a presença, cara. Esse judeu abre o livro do profeta Isaías. E ele lê assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar libertação. O ano aceitável do Senhor. E quando ele está lendo o livro do profeta Isaías, a Bíblia diz que todos se admiravam. O Espírito começa a fluir novamente. O Evangelho de João vai dizer que e o Verbo se fez carne e tabernaculou um templo em nosso meio. A glória, a presença, o Espírito volta. Vocês estão aí? Sabe qual é o melhor? É que ele volta ao templo que Zorobabel levantou. E quando ele chega naquele templo, sabe o que ele faz? Ele encontra o templo como covil de salteadores, pessoas vendendo pombas, fazendo mercado na casa de Deus, fazendo da casa de Deus não uma casa de oração, mas uma casa de mercado. Você sabe o que acontece quando a glória volta ao templo? Não é ordem, é bagunça. Às vezes a gente fala assim: quando Jesus entrar na minha vida, tudo vai se organizar. Eu quero dizer para você, talvez tudo vai bagunçar primeiro, porque as coisas que nós levantamos são ídolos. Você sabe o que é vender pomba? É terceirizar a oração. É terceirizar aquilo que você deve viver. É você transferir para mim, você transferir para os seus pastores a tua relação com Deus. Presta atenção, você tem acesso a Deus. Os seus pastores são líderes espirituais que Deus entregou sobre você, mas eles não são o seu mediador. O seu mediador é Jesus Cristo. Isso não rouba de você a honra que você tem que entregar, mas isso também não pode tirar de você o entendimento que só existe Cristo. E aí Jesus está andando, ele vira as mesas, ele quebra a estrutura do templo, a presença de Deus está lá. Mas olha o que acontece, cara. Aonde Jesus passava, os céus estavam abertos. Você se lembra quando Jesus sai das águas? Os céus se abriram, o Espírito desceu, a presença de Deus está lá. Quando Jesus morreu e o seu sangue se verteu, os céus abriram e nunca mais fecharam. Muitas vezes a gente está orando por céus abertos. Céus abertos não é um clamor, é uma declaração. A gente não clama para o céu se abrir. A gente clama para Jesus se manifestar. Porque onde Jesus está, o céu está sempre aberto. Diga: Deus, Jesus está em mim. Então o céu sobre você está aberto. Céus abertos é uma declaração e não um clamor. Céus abertos é estar onde Jesus está. E onde Jesus está, não existe céus fechados. Há 2000 anos atrás esse homem abriu os céus e esses céus não se fecharam mais.
Ele abriu um caminho e esse caminho não se fechou mais. É um novo e vivo caminho e esse caminho não vai se fechar mais. Muitas vezes a gente está dizendo, eu estou sentindo o céu fechado. É só você dizer, Jesus, eu estou em Ti. A Tua palavra me diz que eu estou assentado com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Mas você sabe o que é o mais louco de tudo, de toda essa história que eu estou contando para vocês? Para me encerrar, que já está tarde. Essa era a introdução, gente. É de verdade. Eu não entrei nem na mensagem, eu estou dando a introdução. Você sabe qual é o mais louco dessa história? Que um dia Jesus fala bem assim, convém que eu vá para que Ele venha. E aí a gente volta para Atos 2. Eles estavam reunidos. Pum! Um som veio do céu. Línguas de fogo. E o Espírito repousa sobre todos eles. Essa é a sexta casa de glória. O apóstolo Paulo vai dizer que você é um templo. O mesmo Espírito que se manifestou no tabernáculo de Moisés, que estava no Éden, o mesmo Espírito que encheu o tabernáculo de Moisés, o mesmo Espírito que encheu o templo de Salomão, o mesmo Espírito que veio sobre Jesus e tabernaculou no nosso meio, esse Espírito agora sai daqui e vem para cá. Você sabe qual é o mais louco disso? É você pensar na glória que habita dentro de você hoje. Do Espírito Santo está dentro de você. Você está entendendo? Sabe, sábado passado, quando eu subi no palco do Descendo, eu senti o Espírito enchendo o estádio de uma maneira corporativa. Sabe quando você sente? Falei assim, cara, esse estádio é tão pequeno para a glória de Deus. Enche ele, Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. O que é um estádio para um mover corporativo? O Espírito Santo está sobre você agora, e aonde você anda, o céu se abre, porque o Espírito está em você. Aonde você se move, tem aquele lugar, sabe, aquele lugar que é muito difícil, sabe aquele lugar nada frutifica lá, nada vira lá, o Espírito Santo está em você. Quando você chegar naquele lugar, o céu se abre. Jesus se moveu para Gadara. Gadara era uma decápole, havia um obelisco e 10 cidades ao redor. Ele entra, tem um endemoniado lá chamado Gadareno, e quando ele chega naquele lugar, o lugar da morte, onde todos diziam, lá é o lugar da morte, Jesus pisa para fora do barco, aquele endemoniado vem, se joga aos pés de Jesus e adora, e Jesus o repreende. Nem nas regiões da morte os céus estão fechados. Eu andei no vale da sombra da morte há 1 ano e meio atrás, e o céu não estava fechado para mim. Porque a minha família é muito complicada, Guga. Você não sabe da minha família. Lá o céu é fechado. Presta atenção, o Espírito está sobre você, dentro de você. E quando você chegar naquele lugar, você diga, Jesus Cristo, os céus vão estar abertos. Não prospera, a minha casa não prospera, esse lugar não prospera, as coisas não rompem. Presta atenção, Jesus Cristo te fez um templo, e o Espírito está em você. Céus abertos. Deixa eu te contar um testemunho. Quando a gente mudou de prédio, tem quase 3 anos que a gente está nesse lugar. A gente está no centro da cidade de Brasília. Congresso Nacional, você vê do prédio onde a gente está hoje. Para ir para a casa do presidente, você passa em frente ao nosso prédio. Então, eu estou entre o Congresso Nacional e a casa do presidente. É o lugar onde a gente está instalado hoje. Mas o CEP do nosso prédio é norte. Apesar de ser no centro da cidade, tem que cair para um dos dois lados, né? E a gente está do lado norte. E existe algo em Brasília, que o lado sul da cidade é o lugar das igrejas grandes, as igrejas que prosperam. O lado norte é chamado de cemitério de pastores. A gente entrou no lado norte da cidade, e os caras falavam assim para mim, esse lugar é difícil para dedéu, Guga. Tu não sabe o que você vai enfrentar. Quando eu pisei lá, o PL sabe,
as coisas batiam dentro do prédio, pessoas correndo, corrente, umas coisas malucas aconteciam lá. Cada dia eu ouvia um relato diferente dos caras que ficavam lá. Quantas vezes eu cheguei na porta da igreja, vários feitiços, macumbas, eu cansei de chutar macumba. E eles diziam, não vai dar certo aqui. Primeiro culto parecia que o demônio estava naquele culto. Ontem, quando eu entrei na igreja, dezenas de pessoas estiradas pelo chão. O pessoal que veio da Bethel entrou no prédio e fez assim, oh! Eles me pararam hoje no aeroporto e disseram para mim, esse lugar é um lugar da presença de Deus. Uma banda chamada Upper Room foi tocar na nossa igreja. Literalmente eles entraram na metade do estava acontecendo o culto, eles entraram para pegar metade do culto para o final, que eles iam tocar à noite. Na hora que eles entraram, a glória de Deus envolveu eles. O lugar que chamavam cemitério de pastores. Sabe por quê? Porque a presença de Jesus está em nós. Os adolescentes da nossa cidade têm tudo. PL pastoreia os adolescentes lá daí. Os caras têm tudo. Os caras podem viajar a hora que quer. Alguns podem pegar o avião deles e sair. Esses caras não ouvem o evangelho. Você chega lá, todo mundo deitado no chão, sábado, a presença de Deus enchendo o lugar. Não existe céus fechados. Está aqui. Teve uma reunião de bruxos na minha cidade. Há uns anos atrás. Eu virei para um amigo meu e falei assim para ele, vamos lá. Mas fazer o que lá? Nós vamos orar por bruxos. A gente pode fazer uma camisa assim, eu amo bruxos. É sério. E a gente foi para a reunião de bruxos. A gente chegou, tinha lá o bandinho da Wicca, e tem uns outros nomes estranhos lá, estavam todos lá. E aí tinha uma tenda e tinha uma mulher na tenda fazendo uns feitiços. Eu sentei na frente dela. Eu falei, o que você está fazendo? Eu estou adivinhando o futuro. Eu tenho como você adivinhar o meu? Eu não tô, é sério, desse jeito. Ela, tenho. E eu no espírito orando. Falou umas coisas genéricas. Aí eu falei, eu posso adivinhar o seu? Ela, claro. E aí eu comecei a falar do relacionamento entre ela e o pai dela. Do amor do Senhor sobre ela, de como tinha um Deus que fez as árvores, que fez o sol, e como esse Deus amava ela. De repente o céu se abre na tenda do feitiço, porque não existe céus fechados. Você é um tabernáculo. Eu estava numa praia lá no Pernambuco, eu, minha esposa e meus filhos. Chegou uma cigana, lendo as mãos. Posso ler sua mão? Claro. Aí a Mara, quê? Não, vou ler. Ela leu minha mão. Aí eu falei para ela, deixa eu ler a sua agora. Comecei a ler a mão dela. Literalmente, na hora que eu comecei a falar, ela deu um grito. Começou a gritar, todo mundo olhou para o lugar. Ela cai de joelho. A presença de Deus começa a encher ela. E agora eu estou com as mãos sobre ela na praia, fazendo plano de salvação a uma cigana na praia. Não existe céus fechados. O Espírito está aqui, morando em nós. Sabe qual é o nosso erro? É não entender que nós somos uma casa de glória. Nós somos uma casa de glória. A Bíblia nos chama de vasos para a glória de Deus. Não é para a nossa glória pessoal. Mandinga, mal olhado, feitiçaria, bruxaria. Maior é aquele que está em nós. Encantamento.
não há nada que possa parar a tua vida, a não ser o pecado. Porque é o seguinte, tentação todos nós temos. Tentação todos nós passamos. Todo mundo aqui é tentado em alguma área da vida. Eu, você, todos nós temos tentação. Opressão é o sinal que há uma brecha, alguma coisa que não foi fechada. Endemoniamento significa que há a prática do pecado. São 3 níveis. Mas se você está vivendo uma vida que você tem um coração em arrependimento, você vai andar com a presença de Deus por onde você passar. Se prepara, porque você vai sair daqui hoje, a presença de Deus vai para a sua casa, para o seu trabalho, para a tua universidade, para a tua escola, para a tua empresa. Por onde você passar, Deus vai estar lá, céus abertos.